Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Chegou a hora de sair do Egito. Existem obstáculos, montanhas de um lado e do outro, Faraó atrás perseguindo, na frente o mar. Mas Deus manda Moisés, com autoridade, estender o seu cajado e abrir o mar. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 14, seja bem-vindo. A live já vai começar, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu estou lendo a Bíblia toda pela segunda vez aqui no YouTube e convido você a participar comigo desse projeto abençoado. Compartilhe com o grupo da família, compartilhe com seus amigos, com sua célula. Se desejar divulgar, coloque também no seu status. Vamos ler a palavra do Senhor. Estou lendo em 2 horários, pela manhã, um capítulo, e na parte da tarde, 17 horas, um outro capítulo. Vamos lá. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, nesse momento é a hora da fuga definitiva do Egito. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Ou seja, o Deus que manda sair é o Deus que dá a rota, o roteiro, o trajeto, ok? Deus mandou sair, deu o destino, mas ele vai dar também a rota certa. Lembrando que ontem nós falamos, o texto do capítulo 3 diz que eles não foram pelo caminho mais próximo dos filisteus. Deus levou por um caminho mais longe. E agora, nesse caminho mais longe, Deus manda eles ficarem nesta posição, em frente desse local, né? Acampem diante de Pi-Hairote. É aí, nesse lugar, que o Senhor manda eles acamparem para prosseguir a viagem. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Ou seja, Deus está dando também uma estratégia de guerra. Chame eles para cá, eles vão entender que o povo, com crianças, mulheres, né, com ovelhas, estão embaraçados na terra, estão complicados. E Faraó vai endurecer o seu coração novamente. É a estratégia que Deus está dando a Moisés. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, ou seja, fizeram conforme o Senhor determinou. Acamparam no lugar certo para atrair o inimigo que vai cair, né, na estratégia, na emboscada que o próprio Deus está orientando Moisés a fazer. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que não nos sirva? Eles acordaram, disseram: que isso? O que fizemos, Faraó? Nós deixamos ir nossos escravos. Ninguém aqui sabe fazer tijolo. Ninguém aqui sabe trabalhar na obra. Nós não temos escravos. Nós vamos falir a nação. O que fizemos? O povo se despertou e mudou o coração de Faraó. E aprontou o seu carro. Ele, Faraó, no caso, né? Aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, ou seja, o seu exército, seus soldados. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, 600, né? É o número da besta, é o 666. 600 carros do Egito. Carros escolhidos, carros de guerra, para perseguir o povo com homens, mulheres, crianças, animais. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios
perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, diante de Baal-Zefon. Porventura não foi esse lugar que o Senhor mandou eles ficarem? Ali eles estão. Mesmo sabendo que Faraó virá, eles obedeceram o comando de Moisés e ficaram ali. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus muitas vezes nos deixa entrar no aperto, ver o inimigo, ver o perigo, ver a situação, para nós temermos e clamarmos ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Primeira murmuração. Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos subir do Egito? São 10 murmurações. Aí tem um texto aqui na frente, eu vou mostrar para vocês. E Deus diz: murmurastes contra mim essas 10 vezes. Essa aqui é a primeira murmuração. Eu tenho esse arquivo em PDF. Se alguém quiser, mande um e-mail, um WhatsApp, ou mande aí no comentário que eu quero, deixe seu contato, que eu mando o arquivo em PDF com as 10 murmurações. Essa aqui é a primeira. Disseram: não havia sepulcro no Egito, até morrer no Egito eles queriam. Pensa num povo murmurador. Para nos tirar de lá, para que morramos no deserto. Lá pelo menos nós tínhamos plano funeral, Moisés. Por que nos fizeste isso? Por que nos tiraste do Egito para morrer aqui no deserto? Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Tinha um grupo que gostava de ser escravo. Tem gente que gosta de ser escravo. Você está querendo tirar ele para o melhor, e ele está preferindo ser escravo. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Era melhor um escravo vivo do que, como você disse que nós íamos ser libertos, e nós vamos morrer. Entendeu, Moisés? Moisés, porém, aleluia, o homem de Deus, porém, o pastor, porém, o líder, porém, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Aleluia. Eita, Moisés, tu não era gago? Eita, Moisés, tu não era medroso? Sou mais não. Eu agora já vi o poder de Deus sobre o Egito, e ele fala agora com autoridade: ei, cale a boca, fiquem quietos, não temam, vejam o livramento do Senhor. Os egípcios que vocês viram esse tempo todo oprimindo, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Entendeu? Ó, cala-te. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como assim, Senhor? Marchar se tem o mar na frente? Marche. Tem o obstáculo? Marche. Tem a oposição? Marche. Tem o povo todo dizendo: não vai dar certo. Sempre foi assim, né? É assim que dizem. A gente quer mudar as coisas na igreja, sempre tem um grupo, né? De pessoas, mistura de gente que quer voltar para o Egito, que diz: isso não vai dar certo, né? E Deus está dizendo: diga ao povo que marche. E tu, Moisés, tu, que agora não é mais gago, não é mais medroso, levanta a tua vara. Não é mais Arão que levanta, não. Você mesmo, levante a tua vara. Estende a tua mão, não é a mão de Arão, não, é você agora, Moisés. Você agora é o líder. E fende-o, fenda o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Aleluia. Eita glória.
E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus está levando Faraó para uma emboscada, literalmente. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, eita glória, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. Bem, se nós entendemos que, segundo a palavra do Senhor lá em Daniel, Miguel é o príncipe do exército que luta por Israel, esse anjo do Senhor aqui provavelmente é Miguel. Aqui não diz o nome, mas Miguel é o príncipe que peleja pelo povo de Israel. Então, quando diz aqui que o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel, passou para trás. Eita glória! Vai, que Faraó é comigo. Puxou a espada. Eita, Miguel! Eita, Faraó! Vai enfrentar agora o arqueângelos, arcanjo, príncipe do exército do Senhor, é Miguel. Olha aí. O anjo de Deus ia diante de Israel, se retirou, colocou atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou deles e se pôs atrás deles, protegendo o povo. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda noite não se aproximou um do outro. Você está entendendo? Era o anjo comandando a peleja, o anjo do Senhor comandando, e a nuvem era escuridão para o Egito e era luz para os israelitas. E eles caminhando, 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 e durante toda a noite, eles com carros, eles com a velocidade maior, não conseguiram se aproximar de Israel. Isso é milagre, isso é poder de Deus. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Eu disse a vocês que o vento oriental é sempre um vento de juízo, é um vento forte, é um euroaquilão, é um vento de tempestade. Sim, Deus usou o vento tempestuoso para abençoar o povo de Israel, para retirar o mar e o povo partir, atravessar com as águas partidas ao meio. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à direita e à sua esquerda. Paulo disse que eles foram batizados na nuvem e no mar. Aleluia. Aquela nuvem que estava clareando e escurecendo para os egípcios, e atravessando o mar como um muro. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O anjo do Senhor olhou, uma hora fala Senhor, uma hora fala o anjo do Senhor, né? Uma hora é Miguel, uma hora é o próprio Jeová, aleluia. Viram o acampamento do inimigo e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Aleluia. Deus tirou a barra de direção, Deus tirou os freios. Os carros de Faraó estavam desgovernados. O anjo do Senhor foi lá e foi tirando. Perderam a direção dos carros. Nunca persiga o povo de Deus, porque aquele que persegue o povo de Deus vai ter o próprio Miguel quebrando barra de direção, derrubando aviões, tirando roda de carros. Aleluia. Não mexa com o bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eles mesmos reconheceram: fujamos diante da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. A mão
que estendeu para abrir o mar, agora estende e o mar vai se fechar. Esse agora é Moisés, cheio da autoridade do Senhor. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Quem conhece o pastor João Neres há mais tempo, ouviu a minha pregação, 10 razões para estar no meio. Deus venceu, derrubou os egípcios no meio do mar. Aleluia. Tem um mistério no meio. Jesus morreu na cruz do meio. O Cordeiro está no meio do trono. Aleluia. Jesus disse para aquele homem da mão mirrada, vem para o meio. É no meio que tem o milagre, o mistério de Deus. E ele derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. E as águas foram-se-lhe como muro à sua direita e à esquerda. Enquanto os egípcios se afogavam, Israel estava passando com os meninos, com mulheres, com crianças, como se fosse uma rota normal, uma estrada normal. Eita, glória a Deus! Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Que o Senhor nos faça ver os nossos inimigos vencidos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Lembra no começo? Moisés disse, Deus, o povo não crê nem em mim, quanto mais Faraó. O povo não cria. Até aqui, antes da travessia, o povo ainda estava murmurando contra Moisés. Mas diante do acontecido, o povo creu no Senhor e creu em Moisés, seu servo. Vamos ler a Bíblia toda? Eu estou lendo a Bíblia toda. Minha inspiração é Manuel Nery de Alencar, dono dessa Bíblia que aí está. Leu toda 3 vezes de capa a capa. Essa é uma tradução de Nova York, 1816. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada todos os dias, de segunda a sexta, às 9 ou 10 da manhã e às 17 horas. Vamos ler a Bíblia toda comigo? Você é meu convidado. Oremos ao Senhor agradecendo por esse tempo precioso. Pai, em nome de Jesus eu agradeço pelos teus filhos que receberam a instrução da tua palavra, Êxodo 14, que o Senhor nos dê a autoridade de Moisés, para estender as nossas mãos sobre o mar, sobre os obstáculos e para marcharmos diante de qualquer que seja o empecilho, o embaraço, a tribulação, a oposição, que nós possamos marchar como Israel, atravessar e confiar que o anjo do Senhor é quem vai tirar as rodas dos carros, é quem vai embaraçar o inimigo e vai nos dar a vitória. Assim eu oro em nome de Jesus, peço um milagre pelo Brasil, peço, Senhor, um milagre pela nação brasileira, que todo espírito de injustiça caia por terra, que o teu nome seja glorificado nessa nação. Oro também por Jerusalém, que haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco. Aleluia.